Hoje vamos passar por 2 Samuel no capítulo 3 e 4. Vamos lá. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi, estes nasceram a Davi em Hebrom. E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos, e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul, e confirmando o trono de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faze o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando, e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te, agora volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi meu servo livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi, em Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo, e já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe, e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei, e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que pois o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael seu irmão. O que Davi depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe, e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz, e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Havia de morrer Abner como morre o vilão?
As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu, o Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou, e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte, assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes, vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra. E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom, tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. E assim terminamos a leitura de hoje. Já se inscreve no canal e dá like no vídeo para poder receber notificação para as próximas leituras abençoadas. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.